Olá, queridos fractais. Bem-vindos ao canal Desperte-se. Fiquem agora com o áudio de Vital Froze, de 6 de janeiro de 2024. Bom dia, meus amados. Estamos aqui então no primeiro sábado do ano de 2024. Como sempre, aos sábados, eu venho aqui, através desses áudios, trazer alguma orientação de forma de áudio, porque às vezes escrever demora muito e precisa rebuscar um pouco mais a gramática. E são assuntos assim que demandam um pouco mais de orientação, de explicação, né? Mas confesso que ultimamente está até meio complicado para achar títulos, né? Para achar temas, porque a gente pensa numa coisa, já foi falado, pensa noutra, já foi escrito. Porque são muitos áudios, muitos textos nesses últimos anos, principalmente de 2014, 2015. E hoje, então, eu venho aqui fazer mais um áudio, aí fico pensando, o que eu vou fazer, o que eu vou falar, né? Peço a inspiração para os meus guias. Mas antes de fazer o áudio, eu dei uma olhadinha no último texto e de cara apareceu um questionamento de um leitor, né? Como tem bastante lá, sempre que eu respondo. E é uma resposta difícil de colocar ali em 4, 5 linhas, né? Então hoje eu vou colocar aqui um tema relacionado a essa questão, né, que me foi colocada aqui, uma pergunta. Eu daria o título então para esse áudio: A Submissão. É interessante isso, muita gente tem esse problema, se submete aos caprichos dos outros e deixa de viver a sua vida para viver a vida dos outros. Isso é muito sério, porque eu não digo que perde a encarnação, mas perde muito tempo. Porque enquanto está vivendo a vida dos outros, não está vivendo a sua. Obviamente que tem aprendizado ali, sim. É preciso aprender a lição, né? O respeito, a compaixão, o cuidado com as pessoas é uma coisa, mas fazer tudo o que os outros mandam, fazer para agradar os outros, né? É muito, muito triste isso, e acontece muito mais do que vocês possam imaginar, né? Ou é a mulher obedecendo o marido, ou o marido obedecendo a mulher, ou são filhos obedecendo os pais, e às vezes pais obedecendo filhos, né? Essa questão, quando é fora do grupo familiar, até não vou nem discutir, porque daí a pessoa está lá se quer. Mesmo que seja um emprego, que seja um cargo, que seja uma escolha lá de uma diretoria, mas é uma coisa que pode sair fora. Mas quando é família, eu já disse aqui tantas vezes, são laboratórios de alma. É onde mais se aprende, onde mais se acerta e onde mais se erra também. É o lugar, é a escola da vida. É a prova, como se diz, é o momento da avaliação, para ver o resultado. Eu vou colocar aqui a pergunta, porque está na minha página publicamente. Só não vou dar o nome para que não é necessário, mas se alguém entrar na minha página, ela vai ver. Eu vou ler essa pergunta, ela é bastante grande, comprida. Tem umas 15 linhas, eu acho, né? E ela está um pouco confusa também, mas enfim, a gente entende, não tem problema. Talvez vocês não entendam, mas eu entendi a pergunta. Então diz assim o leitor, é um leitor, né? Olá, meu amigo Vital Froze. Eu amo seus textos esclarecimentos e aproveitando esse momento para lhe dizer que têm sido bastante esclarecedores para mim até o momento. Por favor, passa-me para mim uma visão com base no que tem se passado comigo nos últimos anos. Eu sou o filho único mais velho da minha mãe. Ali eu fiquei, de fato eu não entendi, porque se eu sou o filho único mais velho da minha mãe, não importa, né? É um filho da mãe, né?
Então, porque a questão aqui está realmente relacionada a ele e a mãe, né? Minha mãe, sou filho único, o filho mais velho da minha mãe, faço 27 anos agora. Sempre quis ajudar ela com alguma coisa. Senti que ela faz e tem feito muito por nós. Sou apenas estudante, nunca trabalhei e nunca exerci nenhuma função no Estado ou privado. Eu disse para ela que iria me tornar músico e ela disse que já se passou da minha idade para isso. E eu sinto que devo lhe orgulhar, nem que for com a música ou com uma outra coisa, para colocar o sorriso no seu rosto. Eu vou continuar essa pergunta logo, mas aqui eu vou fazer uma ressalva. Veja aonde chega o ponto de uma pessoa se submeter para agradar os outros. Não é que seja uma coisa ruim querer agradar os outros, mas e você? Aonde é que você fica nessa situação? Você se sacrifica, você se anula para agradar uma outra pessoa. Esse é o ponto da pergunta, esse é o ponto chave. Depois vocês vão lembrar disso durante a conversa que nós vamos ter agora na sequência da pergunta, né? Continuando, então, a pergunta dele, né? Que ele diz aqui que ele tem se esforçado muito para se orgulhar, nem que for com a música ou com outra coisa, para colocar um sorriso no rosto da mãe, né? Tenho trabalhado para me tornar um artista a cada dia. O meu maior constrangimento é se largo a música e me endireito, né? Como se o músico fosse uma vida torta, se a música é boa. Existe música, sim, que serve aos escuros, né? Aqueles ritmos, né? Que a música basta compreender um pouquinho. Se tem música que cura, como a nona sintonia de Beethoven, dizem que cura câncer. Mas quem que vai ir contra as normas científicas, né? Aí é charlatanismo, não sei o quê. O que importa não é curar, o que importa é vender. Então, assim, meu maior constrangimento é ser largo a música. Não sei por que constrangimento em tocar música, se a música é boa, né? E largar também não é constrangimento se precisar. E diz assim, e me endireito cortando os meus cabelos longos, que é outra coisa. Que diferença faz cabelos curtos, cabelos longos, né? Aonde está o erro da pessoa manter um cabelo curto ou longo? Isso não tem. Eu acho um pouco chato uma pessoa que tem cabelo longo e não cuida. Aí sai por aí incomodando os outros, né? Porque cabelo mal cuidado pode até exalar mau cheiro, né? Para quem está perto não é nada agradável. Ou então ficar perdendo o cabelo em cima da cabeça dos outros, né? Então, não sei se me endireito cortando os meus cabelos longos e me arrumar como simples pessoa. Ali entra os dogmas, né? O politicamente correto. Para agradar os outros eu tenho que entrar na onda. Então, para agradar o outro eu tenho que fazer isso, eu tenho que me anular, tenho que me violentar, tenho que não ser eu. Se você veio para ser você, você tem que ser você. É a tua experiência de alma, né? E não a experiência dos outros. É a tua experiência que você vai levar no pós-túmulo para a eternidade como bagagem de alma. Para que se preocupar tanto com o que os outros pensam ou deixam de pensar? Então, me arrumar como uma pessoa simples, ou simples pessoa. Você tem que ser simples da tua simplicidade, seja lá o que for, seja autêntico. Aí, continuando a pergunta, porque até o momento, a quem olha a minha aparência visual e julga-me, logo achando que sou um louco. Mas a quem se identifica e me diz logo, tu és um artista. Então, existe alguém, né, que ainda diz assim, uns podem achar que você é louco, outros dizem que você é artista. Sim, a opinião dos outros é assim mesmo. Se nós vamos dar importância para a opinião dos outros, nós enlouquecemos.
Nos tornamos loucos de verdade. Então, aquele que nos acha louco, o que acha um artista, pouca diferença vai fazer para nós. Importa o que cada um sente, né? Aí, para finalizar, a pergunta diz: por favor, eu gostaria de entender que caminho devo seguir com relação às transições, ascensão que o mundo tem ultrapassado. Gratidão. Olha, o que eu vou responder para um questionamento desses? Teria aqui realmente assunto para um dia inteiro. Nós não estamos aqui para dar conselhos, nós estamos aqui para trazer esclarecimentos e cada um pegue aquilo que serve. Eu sempre digo, o esclarecimento é um saco de ferramenta. Nós abrimos e despejamos essas ferramentas em cima de uma mesa e as pessoas servem-se daquela que acha que vai precisar. Não importa se hoje precisa de uma ferramenta e amanhã precisa de outra. Se amanhã precisa de outra, troque. Tem ali disponível sempre. O grande problema é que as pessoas ficam naquela expectativa. Eu faço uma escolha, é para sempre. Se fosse assim, seria uma loteria, como eu vivo falando aqui, né? Uma loteria. Um jogo. Sorte ou azar. Você tem a cada minuto da tua vida a possibilidade de mudar. Quando nós fazemos o plano de alma lá no plano astral antes de encarnar, a alma sem o corpo está na quarta dimensão, ela tem a visão mais alargada da sua consciência. Ela lembra do passado, faz uma autoanálise, sabe do futuro, encaixa um plano de alma numa próxima encarnação. Isso eu chamo de projeto, numa construção civil, né? O projeto estrutural, a estrutura da obra. A estrutura tem que ser firme e não pode ser mudada depois durante a construção. Ela tem que seguir a risca porque não vai cair o prédio, né? Mas o acabamento, a forma de levantar as paredes, a forma de reboco, a forma de colocar piso, colocar forro, né? A instalação das lâmpadas, o formato das lâmpadas, a mobília, a pintura, tudo isso é a parte do acabamento, a alvenaria. Então ali há opções. Há opções. E a vida nossa é assim, a estrutura é feita no plano de alma. A estrutura não há como mudar. Senão a gente não faria ascensão nunca. Não faria evolução como alma, porque nós não lembramos o que nós viemos fazer aqui. O nosso plano está no inconsciente. Então nós temos as escolhas a cada dia para fazer essa finalização, essa alvenaria, o acabamento. Você pintou uma parede da casa de amarelo. Aí com o tempo você diz, eu não gostei desse amarelo. Então não tem problema. Pinta de azul, pinta de verde. Faça a troca, você pode fazer isso. Não vai derrubar o prédio para fazer isso, não precisa. A vida tem que ser vivida numa sequência. Senão nós seríamos uns robôs, né? Ou então umas estátuas. Não fazia nada, não se move. Quando nós entendermos que existe um plano elaborado na estrutura da nossa encarnação atual, para que a gente possa andar para frente. As pessoas dizem, mas o que eu faço? Então, se eu não lembro, eu não tenho como fazer o melhor. Sim, tem. Aonde está o segredo? Na tua intenção. Na tua escolha. Mas tu faz aquilo que tu acha que é o melhor. E tu sabes se é o melhor.
Tu sente, porque a tua consciência te diz. Tem outra opção melhor? Não. Quais as possibilidades? A tua consciência te mostra. Escolha, tenha a escolha. E tenha também a coragem de mudar quando precisa mudar. Ah, mas agora eu comecei, agora não posso parar. Ora, se você está andando numa viagem e repara que errou a estrada. Ah, então agora eu tenho que ir até o fim porque eu não posso mudar. Vai aonde? Onde é que vai te levar isso? A lugar nenhum. Ou a um lugar totalmente longe do ponto que devia ir. Então, permita-se esta palavrinha. Esta palavrinha ela soa como um bálsamo. Permita-se. Permita-se. Você está numa escola experienciando. O que você está fazendo aqui nesse planeta? Aprendendo. Então, permita-se. Quando você vê que não é o caminho, volte. A pessoa diz, mas daí atrasa. Não, o que atrasa a evolução da alma é a teimosia. É a resistência em mudar. Isso é um atraso. É um tempo perdido. Porque às vezes aquele caminho que a gente errou e fez uns quilômetros nos mostrou uma paisagem diferente, um aprendizado novo, que era preciso ainda. Era preciso colocar na bagagem de alma aquele aprendizado, aquelas lições que teve ali. Então não foi um erro, não foi uma perda de tempo. Mas as pessoas não se permitem. E aqui nessa questão do rapaz ali que me fez a pergunta, que me pediu uma orientação, que colocou, enfim, um problema que ele está vivendo, é muito comum. Eu vejo pessoas conhecidas minhas, do meu relacionamento, vizinhos, parentes, amigos. Quanta gente faz as coisas para agradar a vontade do pai e da mãe, principalmente na questão profissional. Aí vão fazer uma faculdade para dar alegria para o pai e a mãe, para entregar o diploma no dia da formatura. A primeira coisa que ele diz: homenageio aqui meus pais que tanto queriam ver o seu filho, a sua filha formado. Está aqui o diploma. Vai lá e entrega o diploma para o pai e a mãe. E depois, a partir daquele dia lá, ele está infeliz porque aquela profissão não completa nada na vida dele. Olha que pena isso. Eu lembro que o meu filho do meio, eu tenho 3 filhos, né? Ele terminou o 2º grau, ele tinha feito um 2º grau mais forte, ele fez eletrônica, né, no Cefet. São 4 anos, não é 3 anos. Então ele já tinha uma profissão. O Cefet formava técnico. Um profissional técnico. Podia trabalhar nisso a vida inteira se quisesse. Mas ele queria fazer uma faculdade. E ele terminou o Cefet e ele me disse: eu não sei o que eu vou fazer ainda. Não tenho uma decisão. E teria que fazer o vestibular. Eu disse: então não faça nada. Espera mais 1 ano. Se precisar, 2 anos. Mas faça aquilo que realmente te chama. E ele ficou um ano trabalhando comigo, né? Ficou ali sem estudar, até se decidir. Aí quando ele se decidiu, ele fez o vestibular. Ficou 1 ano, de fato. Podia ter ficado também 2 até 3, não importa. Não é perda de tempo, é ganho de tempo. Lembre-se, quando você vai fazer uma viagem, enquanto você traça o trajeto, você não está perdendo tempo, você está ganhando tempo. Evita erros lá adiante. Então, a questão que eu trago aqui desse rapaz, ele está vivendo para agradar a mãe. Talvez esse rapaz escute esse áudio, então eu espero que ele entenda que aqui eu estou dando a resposta que eu devia colocar lá na pergunta dele. Amorosamente,
Eu estou dizendo para você que você escolheu, pelo menos momentaneamente, agradar mais a mãe do que a você. Por quê? Por quê? Você não é culpado, você não está errado, você não está equivocado, você está agindo num sentimento de culpa. Porque numa vida passada, você deve ter, provavelmente, ter sido um carrasco com aquela pessoa que estava encarnada nesta alma que hoje é tua mãe. E você se sentiu tão culpado por ter feito aquilo, porque depois que se desencarna, a alma ao desencarnar, ela lembra das vidas passadas, ela vê tudo que ela fez na última encarnação e faz uma análise e vê os erros e os acertos. E o arrependimento, a culpa pelos atos não nobres é muito grande. A dor maior que uma alma tem depois do desencarne é o arrependimento. E de passado esse tempo do arrependimento, nas colônias espirituais, há a oportunidade de se encontrar novamente com outras almas, e entre essas almas estava aquela que você maltratou. E vocês, tanto tu quanto ela, compreenderam que tudo aquilo não passou de um aprendizado, não tinha motivos para se arrepender daquela forma e se culpar tanto. Parecia tão fácil, tão simples, porque lá é assim, a alma desencarnada, com a consciência alargada, ela vê que tudo é fácil, tudo é simples. Então vocês entraram num acordo. Ela disse, não tem problema, você me maltratou tanto, mas eu nem me importo com isso, foi tão pouca coisa, foi um aprendizado. Tanto é que eu vou aceitar ser tua mãe na próxima encarnação. Você aceita ser meu filho? E você disse, sim, eu vou, então você tem o seu filho. Numa vida eu fui teu carrasco, na outra vou ser filho teu para te amar. É um plano de alma. Quantas histórias nós teríamos para contar se nós pudéssemos lembrar a vida de cada, não precisa dos outros, a nossa vida passada, as nossas vidas passadas. Se nós temos 1000 encarnações, não temos 1000 histórias. Em cada encarnação nós temos milhares de histórias maravilhosas. Porque as pessoas, mas e quando eu fui um bandido lá? Não tem problema, você estava representando o teatro da vida, aprendizado, porque é preciso aprender como se fosse realmente real. Lembre-se que essa vida na terceira dimensão é um teatro, é uma ilusão, não é verdadeira. São encenações tão bem feitas que fiquem impregnadas as emoções no nosso corpo emocional, que é onde fica a bagagem da alma, a lição, o aprendizado, onde está o sentir. Né? Só que não tem nada que justifique você se submeter tanto agora. Essa situação inconsciente que te traz, essa obrigação de agradar ela tanto agora, remete à culpa que você sente do mal que você fez contra ela na vida passada. Mas ela não está te cobrando isso, isso está só na tua cabeça. Talvez ela até diga assim, olha, já passou o tempo da música e corte o cabelo, porque ela gostaria de ver você numa situação diferente. E de fato você precisa mudar. Mas não mudar a profissão, nem cortar o cabelo, nem deixar a música ou fazer qualquer outra atividade profissional. Você tem que mudar a tua postura. Essa postura que não é figura, que não é visível, que não é material, é que a tua mãe vê em você e gostaria que você mudasse. Então ela também não entende, então ela acha que é mudando a aparência, mudando a profissão. Quando você mudar, você muda também nela, porque o paradigma se quebra quando uma pessoa quebra. Não precisa que todos quebrem. Você tem a possibilidade agora de fazer a mudança, mas ela vai começar por um ponto muito importante. É como, eu não sei, eu nunca fiz tricô e crochê, mas me parece que
Tem um ponto de partida e que se não amarrar aquele ponto vai desenviar tudo, né? Então amarra esse ponto aonde? Na tua decisão de viver a tua vida. Você vivendo a tua vida, você vai ser feliz. E a tua felicidade vai fazer a felicidade da tua mãe, independente do que você escolher. Agora, se você quer fazer a vontade dela, agradar ela, você vai se tornar uma pessoa infeliz. E uma mãe não é feliz vendo um filho infeliz. Então serão dois infelizes. Portanto, é preciso pensar nisso. É preciso avaliar mais profundamente a questão, não superficialmente. Fazer a vontade dos outros é a pior das escolhas. Obviamente que de vez em quando a gente vai fazer um mimo, como se diz, para os outros, né? Não custa fazer um agrado. Eu não gosto de visitar lá meu parente X, mas eu de vez em quando faço um sacrifício, eu vou lá, ele fica feliz. Por mais que eu me sinta desconfortável, eu vou fazer um agrado, mas é momentâneo, é uma coisinha assim de alguns minutos, algumas horas. Às vezes um dia, dois, dependendo do caso, mas não a vida toda. Nós temos uma vida curta em relação à alma, que é eterna. Uma vida de... Cada um tem lá o seu plano, às vezes até morre antes de nascer, mas vamos supor que seja lá 50, 80 anos, 90 anos, né? Não é muita coisa. Não dá para perder uma vida. Faça aquilo que te faz bem, desde que seja lícito, porque tem gente que gosta de fazer aquilo que não é lícito. Aí é uma tendência ao crime, ao erro, ao fracasso. Porque nós nascemos também com as tendências. A pessoa que tem um vício lá de uma vida passada, a pessoa que numa vida passada roubou, que matou, ela tem dentro dela ainda essa tendência, assim, ela precisa curar isso. Vai aparecer oportunidades, ela vai ter que ser forte, porque são as provas a serem vencidas na existência atual. Precisamos vencer essas provas. Mas fazer algo que faça bem para nós, dentro daquilo que é considerado lícito, ético, moral, é não só o melhor, eu diria que seria quase que a obrigação. As pessoas dizem, mas aí eu sou egoísta, vou só pensar em mim. Não. Você não é egoísta quando você pensa em ser a tua melhor versão. Porque se você for o melhor, dentro das possibilidades que você tem de ser, você vai também agradar os outros, vai ajudar os outros, vai estar sempre disposto a fazer algo para os outros, porque você está pronto. Você está inteiro. E quando nós estamos inteiros, nós podemos ceder parte da nossa energia, do nosso conhecimento, da nossa disponibilidade, do nosso trabalho, porque nós temos sobra. O problema é quando a gente está pela metade ou menos que isso. Então nós não conseguimos doar nada. Então aonde está o egoísmo nessa situação? Não. Egoísmo é quando você tem suficiente e subtrai dos outros algo que você não precisa e vai fazer falta para o outro. Isso é egoísmo. Eu não vou ficar dando exemplo aqui, porque isso vocês podem avaliar. Mas egoísmo é outra história. Então, esta questão que foi me trazida aqui, ela faz refletir em muitas situações para cada um de nós. É difícil que tenha alguém que não tenha passado por alguma situação similar. Talvez não com a mãe, com o pai, mas com outra situação, com o marido, com a esposa, com os filhos. Nós não devemos entrar em confronto, em discussões, eu já coloquei isso tantas vezes. Mas não devemos ser submissos
A submissão. Por isso o título do texto, do tema de hoje, né, do áudio. A submissão. A submissão não faz parte do plano divino. Não está incluída, é uma escolha. Uma escolha de quem se submete por conta própria. E às vezes é uma imposição do outro sobre nós. Quando alguém nos força a submissão, mas daí é uma escolha você se submeter ou não. Aí você tem que resistir. Quando vem de fora, não é justo, não é lícito, não está no plano divino, então não aceite ser submisso. Existe o respeito, que é outra coisa. Respeito não é submissão. Se é uma autoridade, se é uma lei, não é justa. Quantas vezes acontece? As leis dos homens não são justas. Na maioria das vezes elas são parciais. Mas a gente aceita, por quê? Porque não tem, primeiro porque não tem outra alternativa. E também, segundo, pelo respeito à autoridade. Fazer o quê? Quando a gente entende que, às vezes, uma injustiça cometida pelas leis humanas, ela está realmente fazendo a justiça divina. Então, às vezes, aquela injustiça aparente não é injustiça. Ela está corrigindo algo de uma vida passada, onde a pessoa foi beneficiada de forma equivocada, em prejuízo de alguém. E agora, através de uma injustiça aparente, humana, você faz a justiça divina, você faz o ajuste, o equilíbrio energético. Coloca-se a frequência no ponto. Isso acontece muito. Por isso não há, nunca e nem haverá, jamais, nem vítimas, nem algozes, até porque tudo é uma encenação. Mas aquele que é a vítima de hoje foi o algoz de ontem, eu já coloquei isso tantas vezes nos textos, nos áudios. A vítima de hoje foi o algoz de ontem. Mas isso é tão certo que não precisa nem discutir. Basta entender a vida, ou então lembrar das vidas passadas, de uma forma ou de outra, a gente consegue às vezes acessar, né? Tá tudo certo. Espero que essa pergunta esteja resolvida para este rapaz que fez a pergunta lá na minha página do Facebook, no texto de quarta-feira. Agora no dia 3, né? Eu queria ainda complementar aqui, porque também tem naquele texto uma outra pergunta, que essa pergunta já me é feita centenas de vezes. Eu já fiz texto, já fiz áudio sobre isso. A escuridão dos 3 dias, os apagões. Eu acho que esse tema já devia estar resolvido, mas insistem em trazer, não sei se não lembram, não sei se estão com medo. Ninguém sabe o que vai acontecer, porque tudo é de acordo com a necessidade dos ajustes finais da transição planetária. Muitas profecias, inclusive essa da escuridão, ela é muito antiga e nós recebemos as informações há uns 7, 8 anos atrás já, que a linha de tempo da Terra foi mudada em 2010 e ela é definitiva, nada mais vai poder mudar, porque agora, no plano mais elevado, tudo já aconteceu. Só nós não ainda vimos o resultado, mas já terminou o jogo e quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu, nós vamos saber mais adiante. Então a gente fica na expectativa porque não recebemos a informação de quem ganhou do jogo. Então, a linha de tempo da Terra já está definida. Não vai haver Armagedão. O que é Armagedão? É um resumo numa palavra de algo catastrófico. Não vai haver nada catastrófico além daquilo que já conhecemos como catástrofes. A transição da Terra vai ser o mais suave possível.
Esta é a informação. Pode haver apagão? Pode. Escuridão? Que escuridão? Como é que vamos ficar sem o sol, sem isso, sem aquilo? Não vejo isso. Apagão que eu já coloquei várias vezes na minha interpretação daquilo que eu recebo, que ninguém me passa aqui por escrito e assinado embaixo. Nem datas, nem situações. A gente precisa entender as mensagens que vêm para nós, que elas não são assim como as pessoas imaginam. Não tem ninguém aqui meditando para escrever, nem falando no meu ouvido. Eles me mandam imagens, situações, que às vezes a gente interpreta muito próximo daquilo que realmente é, e às vezes até alguma interpretação pode não ser tão correta, mas a gente tem uma noção. Então a minha interpretação quanto aos apagões ditos, a escuridão, eu entendo que haverá sim alguns momentos que se desligar os sistemas para reiniciar os novos sistemas. É assim que funciona em qualquer programação. Se você tem um computador, se você tem um programa, se você tem qualquer coisa que você trabalha, uma plataforma de trabalho na informática, quando você vai fazer uma atualização, não precisa nem substituir o programa. Você precisa, depois de instalado, reiniciar. O que é? Tem que desligar e ligar de novo. Então as comunicações estão na mão dos escuros, da Cabala Negra, dos Illuminati, dos dominadores do mundo, do DS, né? A gente sabe o que é o DS. Nós vamos, talvez, precisar desligar, não nós, né? Mas quem está no comando do plano divino vai desligar. Porque se toda a comunicação está na mão daqueles da não-luz e as novas comunicações vão trocar de mão, talvez tenha que desligar os satélites, né? Deles, lá dos danadinhos. Existe já os satélites prontos que vão substituir esses que estão em uso hoje. Está tudo pronto. Quando vocês veem aquelas fileirinhas de satélites à noite, todo mundo sabe. É o sistema Starlink. Foi criado pela Aliança da Terra para substituir as comunicações. Tudo. Internet, redes sociais, sistemas de comunicação. Aí quem não está atrelado à nova energia da Terra vai ficar sem nenhuma possibilidade, porque não há humano algum que possa mudar o plano divino. Ou está de acordo com o plano divino, ou está fora do jogo. Isso está para acontecer muito em breve. Provavelmente, este ano ou ano que vem. Não vejo passar de 2 anos. Talvez passe, mas se passa também, mais 1 ano, 2, né? A gente sabe que as coisas estão finalizando. Datas não são importantes. Importantes são os fatos e aquilo que nós vamos precisar entender e ver e acontecer. Então, se houver um apagão das comunicações, não precisa necessariamente apagar a energia elétrica, vai faltar luz, vai faltar alimento, vai faltar não sei o quê. O que vai faltar? Vai faltar aquele sistema bancário, isso é fato. Você está viajando e para todo o sistema, você está sem o cartão de crédito porque ele não vai funcionar. Você não pode fazer Pix, não pode fazer nada porque está tudo fora. Então é bom que se você vai viajar, tenha uns troquinhos pelo menos para abastecer o teu carro para chegar em casa, né? Ou então chegar aonde tem que chegar.
Isso é até recomendável, sim, mas é uma coisa natural. Agora estão dizendo, estoque alimento. Poxa, se as pessoas fossem estocar alimento, desde que começaram essa narrativa, que eu acho que são os escuros que inventaram isso para assustar as pessoas, e as pessoas do bem acabam comprando a narrativa, achando que é um favor que estão fazendo. Já pensou quanto produto já teria estragado? Vai ficar comendo coisa velha para não jogar fora? Todo mundo tem um pouquinho na sua despensa. A maioria tem por uma semana, 2 em casa. Se não tem uma coisa, tem outra. Os mercados têm alimentos para toda a população para 60 dias. Claro que algumas coisas terminam numa semana, em 3 dias. Mas se não tem uma coisa, come outra. Será que as pessoas não entendem isso? Ah, mas se não tem comunicação, os mercados não vendem. Ah, aquele mercadinho da esquina te conhece, vai anotar lá no caderninho. E depois tu vai lá e paga. Não vai deixar você passar fome. E outra, se você tem alimento em casa, tudo para. Os mercados param porque não podem vender. Nada, nada, nada. E aquele vizinho teu, aqueles outros que não sabem disso, estão sem comida. Você vai deixar ele morrer de fome? Você vai repartir o que você tem. Ou então você não é cristão, você não vai para a nova terra. E daí? Vai resolver o problema? Onde está a lógica disso? Lembre-se que o plano divino é lógica. Tão lógica que é fácil de entender. Até um analfabeto entende. Então haverá sim reset dos sistemas, com apagão, sem apagão. Nós vemos o sistema financeiro já mudado de uns anos para cá. E logo, logo vai terminar e nós vamos ver que tudo ficou melhor. Sem problema. Né? Não haverá fome, porque eles estão querendo, sim, acabar com os alimentos. Ah, é contra o agro, é contra a produção, é contra a indústria, é contra isso, é contra aquilo. Vão achar que vai dar onde o alimento? Vai dar, não... Ah, está pendurado ali nos fios de luz da rua, não precisa plantar mais, vão comer lá. Vão no mercado, mas onde é que vem o produto? Isso é uma estupidez, mas enfim. O plano divino não vai permitir isso. Não há Armagedão. Vai passar fome aquele que tem o karma de passar, com alimentos faltando ou sobrando para o mundo. Vai ficar na dificuldade aquele que precisa ainda fazer a última lição, independente de tudo. Então, por favor, eu não vou ter paciência de responder essas perguntas novamente, porque já foram repetidas exaustivamente. Ou você confia no plano divino, ou você está ainda vibrando no medo. E se você vibra no medo, você está ajudando exatamente aqueles que você mais precisaria ajudar a remover, que são os teus dominadores, os teus algozes. Vamos manter a energia, manter o foco, porque a frequência mais elevada dissipa o resto que ainda falta dissipar daqueles que se comprazem na não-luz. Eu acho que o Criador não tem nenhum plano de dizer assim, vai faltar alimentos, vai faltar energia, vai faltar água. E aquele que não precisa passar pela dor? Será que nós entendemos a lei divina ou não? Aquele que não tem a dívida, não tem o karma, vai passar pela dor por quê? Onde está a justiça desse plano divino? Se assim fosse. Obviamente que não pode ser assim. Então, que esteja dito, espero pela última vez, para não acreditar nessas narrativas que trazem medo. Eu nunca recebi uma informação, mesmo que subliminar, que possa trazer medo.
que ela venha da luz. Não. A luz não, dentro da luz, não existe medo. A luz é amor. Amor não tem espaço para medo. Medo é a ausência de confiança de amor no plano maior. Precisamos compreender isso. Ou então vai sofrer. Vai sofrer por escolha própria. Não tem problema. Talvez ainda tenha que curar essa falta de confiança em si mesmo e no plano maior. Existia a possibilidade do Armagedão, sim, antes de 2010. Aí existia a possibilidade do arrebatamento. Veja bem, as pessoas falam, vai haver arrebatamento, porque foi falado. Se não fosse mudada a linha de tempo do Armagedão para uma linha de tempo pacífica, suave, tranquila, haveria sim o arrebatamento. Antes de haver as desgraças finais, ali nos momentos anteriores às desgraças finais, existem naves para colocar 1000 vezes a população da Terra dentro delas em questão de segundos. Não precisaria tantas, bastaria algumas apenas. E chega ali e faz o arrebatamento. As pessoas que não teriam que passar pelas tragédias finais, pelo Armagedão, seriam recolhidas para as naves até que a Terra se acomodasse e depois poderiam voltar, né? Daí uns, sei lá quantos tempos, né? Alguns séculos também, não importa. Tudo estava programado. Qualquer possibilidade não está jamais fora do plano divino. O que mais que nós precisamos dizer aqui para que as pessoas elevem a frequência? Porque é exatamente esse o medo dos nossos dominadores, que a humanidade eleve a frequência, aí eles se dissolvem mais rapidamente. Eles precisam manter a frequência baixa da humanidade para conseguir uma sobrevida, nem que seja por mais pouco tempo. E é o que eles estão tentando. E às vezes eles usam as pessoas do bem para divulgar as notícias que metem medo. Prestem atenção sempre no conteúdo energético, na frequência de cada informação. Você só depende de você para ascensionar, não depende de ninguém. Então onde é que está o medo? Terceirizar o medo. É como a pergunta primeira desse tema de hoje. Fazer algo para agradar os outros. Nós fizemos as coisas para os outros, não para nós. Faça por você. Eleve a tua energia. Contribua de um modo mais feliz também para você e para os outros. Então agora eu vos deixo, porque o tema já foi longe demais. E como sempre, um abraço de luz em cada um que ouve esse áudio. Namastê.